Reciclagem da Visão. Ok, estamos de volta. Meus amigos, vamos largar aquele like na live do YouTube. Se inscreva no canal da Rádio TV Mendorai e também no nosso novo canal que vamos começar a transmissão amanhã. Josué, solta na tela aí pro pessoal ver, já enxergar o logo. É só você pesquisar por Igreja Cachoeira do Sul. Como a gente criou esse canal aí não faz 3 dias, ele tá custando aparecer. Às vezes você pesquisa e ele não vai estar lá no topo. Mas se você descer um pouquinho, vai achar. Aí, Igreja Cachoeira do Sul, já 134 inscritos. Joia. Tenho certeza que boa parte é do grupo da Igreja de Cachoeira. Você que nos acompanha aí pode assistir os cultos sem problema nenhum, ok? Vamos lá, temos Wagner Battessini de Dois Irmãos. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a toda a bancada aí do Estúdio Menorá. Deus abençoe os irmãos aí em nome de Jesus. Obrigado pelo convite, irmãos. Vamos lá ver o que Deus tem para nós aí na noite de hoje. Boa, Wagner. A gente que agradece aí. Temos Heraldo, do Rio de Janeiro. Heraldo Dalmolin estava conosco aqui também no presbitério. Viajou um pouquinho, né, Heraldo? Boa noite. Deus abençoe a todos aí da equipe da TV Menorai. Boa noite. Boa noite ao Luciano. Boa noite ao ministro. Que o Senhor possa usar nessa noite. Amém. Muito bem. É isso aí. O assunto do momento, Luciano, que é o presbitério, acho, né? Vamos puxar aí, né? Heraldo primeiro, depois o Wagner, né? Eles estão com os pés quentes ainda da estrada, né? É verdade. E o coração também, com tudo aquilo vivo, né? De sexta-feira pra cá, temos sexta, temos sábado, temos o culto mundial, né? Vou perguntar pros irmãos aí, né? O que foi a tônica para vocês aqui nesse final de semana, onde a gente se reúne e Deus ali fala por vários modos, né? Não, às vezes, somente quem está ali pelo palco ou quem acessou o microfone, mas há um ambiente. Há um ambiente, há um intervalo, e quando a gente está sensível para o Senhor, você consegue ouvir e ver Deus, né? De várias formas, de vários momentos. E aí, Heraldo, o que tu levou desse final de semana, de mais um presbitério que tu participa aí, depois o Wagner? Digamos que eu levei mais uma chamada, né? Eu acho que foi na sexta-feira, principalmente, foi para nos posicionar diante de Deus, né? Sim. Porque nós temos feito muitas obras, né? As obras através das nossas próprias forças, né? E não deixamos o Espírito fazer a obra, né? Nós temos uma riqueza, um manancial dentro de nós, que é o Espírito de Deus, e nós não utilizamos, não deixamos ele fluir, né? Nós impedimos o fluir do Espírito, né? Então teve tanto na sexta como no sábado, né? Até através dos testemunhos, eu estava comentando no sábado, meio-dia, né? Que os testemunhos foram muito edificantes e foram também um alerta, né? Teve muitas chamadas ali que foi pro povo mesmo, né? Para a igreja mesmo, chamando a atenção, né? Para se posicionar, né? Diante do Senhor, né? Como servos, né? E Heraldo, teve algum desses testemunhos, enfim, experiência dos irmãos que mais te tocou no teu coração, assim, algum ponto, assim, em especial que Deus falou contigo? Teve um testemunho ali que foi falado sobre a ordem, né? A ordem no culto, né? Mas não só a ordem no culto, né? Eu acho que a ordem nos cultos, nas igrejas locais, né? Isso muitas vezes foge do controle, né? Porque nós não nos posicionamos, né? Então muitas vezes sai do controle e vira uma desordem, né? E uma desordem chama outra, né? Então nós temos que ter essa posição e respeitar, né? O horário, respeitar o que é determinado pelo Ministério da Palavra. E muitas vezes nós não fazemos. Heraldo, eu não lembro, acho que é a primeira vez que tu participa aqui do Estúdio Menorá, no Reciclagem da Visão.
que assumiu há pouco o Rio de Janeiro, né? Como que tem sido essa experiência para ti? Experiência nova, né? Eu já devo ter compartilhado com alguns. É a primeira vez que eu estou participando, né? Ser presbítero nunca foi algo que eu busquei, né? Que eu procurei dentro da igreja. Mas eu sempre estive disponível para ajudar e auxiliar no que fosse possível e que eu pudesse fazer, né? Então, quando veio, muitos estavam falando que esperavam isso, só eu que não esperava, né? Mas me pegou de surpresa, eu confesso, né? Não fui consultado, né? Eu acho que o Espírito queria me dar um susto mesmo, né? Mas a experiência está sendo edificante, está sendo maravilhoso, né? Nós tivemos agora um movimento nos últimos meses no Rio de Janeiro, novas ovelhas chegando, então, sim, tem honrado e as coisas estão acontecendo. Essa experiência, sair do meio das ovelhas e ser visto como pastor, Rio de Janeiro, o Flávio tem um temperamento bem diferente do teu. O que tu está sentindo? Está se sentindo bem? Não? Abre o teu coração. O meu temperamento do Flávio é bem diferente, né? Sim. Eu não sei quem eu estou agradando, né? E quantos eu estou agradando, né? Sempre tem aqueles que preferem um temperamento mais explosivo, né? Sim. Sanguíneo. E tem aqueles que preferem um temperamento como o meu, né? Mais fleumático, mais tranquilo, né? Mais apaziguador, né? Então, a gente tenta mesclar, né, os temperamentos. Eu sempre fui muito fleumático, hoje já não sou mais tão fleumático, tô puxando pro sanguíneo, então assim, eu tô trabalhando a parte temperamental do temperamento, né? E eu creio que estou tendo uma evolução, o Senhor tem dado graça aí para me sustentar. Que legal, interessante. E Wagner, conta pra gente aí um ponto aí ou dois aí que Deus falou contigo no sábado, na sexta. Conta pra gente aí. Amém. Primeiro da sexta, então, né? A palavra do culto de recepção aí. Creio que Deus está querendo levar o povo para uma mensagem de fé, assim, né? De mostrar pro povo que é fé, né? E aí, isso ficou bem mais claro ontem aí no culto mundial, né? Que finalizou o tema daquela mensagem de sexta, né? Falando sobre fé e trazendo... explicando o inexplicável, né? O ministro até comentou que é tão difícil de explicar esse tema, né? De explicar o que é a fé. E ela é difícil um tanto quanto... É difícil de explicar um tanto quanto é difícil de viver, né? Verdade. Viver por fé... Sei, irmãos, eu vejo um lugar onde não tem base, não tem chão, e tu tem que colocar o pé ali, né? Então... É tão difícil de explicar, mas também é tão difícil de viver a fé, né? Tu não vê o material, assim, isso é muito difícil, né? A gente não... E parece que ela é algo que precisa ser renovado dia após dia, assim. A experiência que eu tenho hoje com Deus, ela parece que ela não firma a fé na minha vida, assim. Eu preciso constantemente ter essas experiências com Deus para constantemente ser renovado na fé, né? Então, não é algo que tu conquista ela um dia, a fé, e depois tu tem para sempre, né, irmãos? É algo que dia após dia, experiência após experiência, tu vai galgando e palpando, assim, para encontrar ela, né? Foi assim com Moisés, com Davi, né? E com o encontro do presbitério, Wagner, sei que é um momento assim de reajuste para os presbíteros, né, de rever pontos que talvez estão de desacordo, coisas que eu estou fazendo, que não estou fazendo. Como é que foi a tua experiência no encontro do presbitério, até com a comunhão com os irmãos ali também? Esther, teve uma mensagem do aperfeiçoamento dos santos, eu não sei qual é o número, mas aquela vez o ministro trazia sobre que a liberdade exige responsabilidade. Eu saí do encontro presbitério até em casa e até agora eu estou martelando isso na minha cabeça. Assim, Deus, me parece que
Teve uma frase de um irmão, assim, no meio do encontro, que aquilo ficou muito gravado em mim. Não só uma, né? Várias, mas essa foi a que Deus começou a trabalhar dentro, assim, Deus dando liberdade para os presbíteros, para os membros, a liberdade de Deus, assim, né? Agora tu vai lá e faz o que tu acha que tu deve fazer. Mas isso exige muita responsabilidade, assim, irmão, exige muita oração, muito contato com Deus para não sair fazendo besteira, né? Fazendo coisa errada. Então, para mim, assim, o que trabalhou muito no meu coração foi isso, Esther. Foi a responsabilidade que Deus está colocando sobre os meus ombros com essa liberdade toda que Ele me deu, né? A liberdade é um perigo, assim, irmãos, quando Deus libera tudo isso e dá toda essa liberdade pra gente, isso é um perigo. Pra gente se perder ou pra gente ir pra um caminho errado, 2 toques, né? Então, me deu muito temor, assim, irmã, de ter esse contato, essa comunhão mais próxima com Deus, assim. Legal. Sabe que eu senti exatamente a mesma coisa. Eu senti que Deus deu uma liberdade gigantesca para todo mundo agora e que Deus espera algo, né? Ele quer ver o que vai surgir dessa liberdade. E eu queria trazer essa questão até para o ministro. O que tu sente sobre isso, ministro? Que o Senhor está nos dando mais liberdade para ver quais vão ser os frutos agora, do que eu vou colher de tudo que eu me alimentei? Eu penso assim que você estuda muitos anos na vida e quando se forma o 3º grau, tu pega o canudo e vai para o mercado de trabalho. E ali agora tu tem que mostrar o que tu aprendeu. Aí, para te ser considerado um bom profissional, um bom servidor, sei lá qual é a profissão. E agora Deus já deu todos os conteúdos para nós e agora jogou a responsabilidade, agora é pessoal de cada presbítero com sua comunidade. Porque Deus, eu entendo que já ministrou tudo que era necessário para que a gente pudesse viver pela fé e administrar pelo poder do Espírito usando a todos nós. Então agora chegou a hora de mostrar o que você aprendeu nos bancos acadêmicos e espirituais. Isso é de tremer o coração, né? Não que a gente não vai continuar dando o apoio necessário que eles precisam, não é isso que eu estou falando. A nível de conteúdo a gente vai estar sempre disposto a ajudar os irmãos em todo aspecto. Perfeito. Vamos dar aquela passada agora no YouTube, Facebook, Vi. Começa aí depois o Josué. Então vamos para cá no YouTube. A gente tem mensagens do pessoal de várias cidades acompanhando, mas nós temos aqui em especial uma mensagem do Elton trazendo sobre o que o Wagner acabou de compartilhar antes dos comerciais, que foi sobre a questão da liberdade, né? E o Elton disse assim: compartilho do sentimento do Wagner. É uma sensação muito maluca. É como se estivesse com medo de tomar qualquer decisão. Estou processando essa informação ainda. É comentário aqui do YouTube. É isso aí, vamos dar uma passadinha aqui no Facebook. Então, tivemos bastante boa noite aqui dos irmãos. Tivemos a Ivone Ourives aí com a gente, a Dionete, a Nádia, o Emerson. Tivemos aí a Thelma Fonseca, a Jane Cavalheiro, deixa eu ver, o Verno, o Paulo Silva, a Lucilane, vários irmãos aí conectados com a gente aqui no Facebook. E essa questão da liberdade é muito interessante, porque a liberdade é algo bom que Deus nos deu, mas a gente precisa sempre lembrar que essa questão espiritual anda em todas as nossas decisões naturais também. Então, eu sinto que é um tempo de amadurecimento da igreja num todo, né? Porque uma coisa é tu andar em regras, tu estar sempre num sistema e tu saber que se tu fizer algo, aquilo vai estar comprometido. E outra coisa é o teu coração pessoal com Deus em todos os momentos, daquilo que tu vai falar, do que tu vai deixar de falar, da maneira como que tu vai se conduzir, como que tu vai tratar, se tu vai trazer o alimento que é para ser trazido, enfim. Então eu sinto que é um momento de amadurecimento da igreja. Sim. Você lembra aquela passagem quando estava migrando para Josué, né? Deus falou: como fui com Moisés, assim serei contigo, né? Não te desampararei. Enfim, aquela passagem mostra que a conexão tem que estar forte, a consagração tem que ser direta com Deus, né? Como os presbíteros estão falando, para não fazer besteira. O Senhor tem os caminhos retos e justos, Ele deixa ele para Josué. Não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e de noite. Isso aí, né, Luciano? É isso aí. Todo presbitério dessa casa aqui nunca teve nem regra, nem impedimento nenhum.
Eu tô já há algum tempo aqui, já fiz besteiras e nunca fui impedido, nem pelo Sérgio, nem por irmãos mais velhos. Deus sempre deu liberdade. Às vezes é imposto por Satanás ou por comentários legalistas, né? De que há um jugo, há uma prisão, eu não posso fazer isso, eu não posso transmitir, eu não posso botar rádio ali, não posso... Não, poder tu pode fazer o que tu quiser. Mas há uma direção para manter uma ordem. Até aqui o Senhor permitiu para haver uma estruturação, levantar um modelo de padrão, para ver como Deus trouxe até aqui. Deus está dando essa liberdade. Não é que não tinha liberdade, a liberdade sempre teve. Sim, sim. Sempre teve. E quem não viveu estar em uma instituição religiosa com doutrina e estatuto não sabe o que é não ter liberdade. Onde, se você sai da linha nesses lugares, você é chamado na Santa Ceia, no dia do culto, e você é convidado a se retirar daquele local, porque você não é mais bem-vindo ali. Tem alguns irmãos aqui que estão aqui dentro que sabem do que eu estou falando, mas a maioria não sabe. Às vezes eu comento, vocês não sabem o que é estar numa instituição onde realmente há uma regra, há uma proibição, e se você cruzar aquela linha, você vai ser banido daquele lugar, você vai ser retirado daquele lugar em menos de 15 dias. E aqui nunca houve isso, né? Desde o tempo da década de 90, isso num primeiro momento eu não entendi, né? Porque eu vim de uma instituição junto com os meus pais que para mim era comum uma pessoa desobedecer uma regra da igreja e ela ser excluída da comunhão. Estava tentando lembrar aqui, né? Essa é a frase. Você era excluído da comunhão daquele grupo lá. E eu vi aqui a coisa andar assim, né? Até os meus olhos, por um tempo, eu achei esse troço meio bagunçado, né? Até eu entender que Deus dá liberdade. Deus dá liberdade até que Ele possa tirar essa liberdade e Ele tomar as providências devidas. Mas nunca tivemos cercas, nunca tivemos proibição. Nunca tivemos regras aqui. Eu, pelo menos na minha vida, nunca tive. Sim. Nunca. Às vezes, até numa tomada de decisão, né? Algumas vezes entrei em contato com a minha liderança para ver se ele me dava uma proibição, né? Até eu queria ouvir. Ele dizia, irmão, ora aí, segue o Espírito, né? Exatamente. Interessante. Mas uma questão de estrutura, no caso, né? Que diz das redes sociais, Sim, enfim, sim. acho que nessa questão. E Sérgio, tu pode comentar sobre isso também? Eu sei que a gente vai ter um bolinho depois, dos 35 anos. Um tempo para todas as coisas. E eu sempre disse assim que nós temos que seguir o nosso modelo espiritual da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Desde que eu fui chamado para esse ministério, eu ouvi o Senhor dizer: levanta a minha igreja no modelo do monte, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos. Aquele ali vai ser a tua cartilha de ação para estabelecer a minha igreja, o modelo que eu quero. Eu nunca me esqueço disso. Isso foi no ano de 1990, quando Deus falou comigo numa madrugada, que eu estava pedindo algo para Ele, e Ele disse: eu te dou isso que tu quer, mas eu também vou te pedir algo. E aqui levanta e estabelece a minha igreja segundo o modelo do monte, que é o livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja é comandada pelo Espírito e não por homens. Nunca eu esqueci disso, né? E tenho, nesses anos todos, né, 35 anos, eu tenho muito temor e tremor do Senhor nesse aspecto. Sérgio, estava aqui lembrando, você lembra se o louvor Migalhas também são bênção, foi o Senhor que te deu? Foi. A Thalina estava tocando em casa ali, eu fiquei meditando na letra, assim, porque parece uma oração ou um clamor, e fala da nossa vida, assim, desde que a gente conhece o Senhor, a regeneração. E no final ele diz, né: ó Senhor Cristo Jesus, avança no teu santuário, para tudo ficar segundo o modelo do monte, né? Agora, todo o pessoal falou aqui modelo do monte, né? E esse louvor fala sobre isso. Então, você que está ouvindo, compre esse louvor se você não tem medida nessa letra, uma letra muito legal. E Wagner, eu quero dizer que o Neemias musicou essa letra para mim. Sim. Não, muito, muito legal a letra, assim, faz a gente pensar bastante. E tu vê assim, Wagner, que Deus está querendo avançar no santuário. Agora é seguir a unção interior para que tudo fique segundo o modelo do monte.
Deus sempre nos propõe isso, né? Essa expansão dentro da nossa alma é o objetivo do Senhor, assim, conosco, né? Aqui. E sempre foi assim, Deus sempre quis isso, né? Essa expansão dentro da nossa alma. O grande problema, na real, é eu, né? Eu e você. É verdade. Eu e nós todos dois. aqui. Os alemães e os italianos, isso aí. Exatamente. Os japoneses também. É né? verdade. Todo mundo é o problema, porque o povo de Israel uma vez estava escravo no Egito, né? Aí Deus libertou o povo lá pro deserto, né? Ficaram 40 anos. Aí o povo começou a sentir saudade da prisão, né? Sim. Então é isso que foi falado acho que foi no culto de sexta, acho que foi falado, né? Que a gente ganhou alta, mas a gente quer continuar no leito, né? A gente ganhou a liberdade, mas a gente quer voltar pro Egito, comer codorna, né? Comer abóbora, comer cebola, comer alho, né? Eu passo essa parte, mas a gente sente falta, né? Das iguarias aí, das coisas boas, da comida, né? Nós estávamos na prisão, era muito melhor do que agora, né? Então, é nossa, assim, é nós que não deixamos o Espírito se expandir dentro da nossa alma, né? Eu vejo dessa forma. Heraldo, eu não tinha percebido que era o teu primeiro presbitério como é óbvio, né? Como presbítero, né? Mas então compartilha um pouquinho mais o que tu sentiu, o que tu pensou, o que tu achou, assim, uma reunião mais quente, assim. Parece que o Senhor é uma incendiada em alguns momentos ali, é uma reunião diferente, né? Olha a imagem, qual é a impressão que tu teve? No sábado, na sexta-feira, parece que a gente chega ainda se assentando, né? Sim. Colocando. Até a sexta-feira eu sinto diferente, né? A recepção, o culto de recepção. No sábado, como é direcionado para as lideranças, parece que tem um peso maior. Sim. Parece que a gente sente que agora é conosco. E então a responsabilidade é grande mesmo, né? E como o Wagner falou, né? A responsabilidade, a liberdade sem responsabilidade, ela pode ser um desastre. Então, nós temos que ter essa comunhão com o Espírito para que nada nós façamos seja sem a direção do Senhor. Porque o que é fora, o Senhor não vai prosperar. Tudo tem que ter a direção e a mão dele para fazer. Nós só somos os vasos para ser usados para a obra. O mais interessante que a gente está comentando assim na questão das plataformas que vão, enfim, se individualizar, mas a fonte, a palavra, o ministério vai ser o mesmo para todos os irmãos se conectarem, se alimentarem. Exato. E trazerem, né? Até o Isaac trouxe uma dúvida aqui que fala sobre essas questões do canal da Rádio TV Menorá, mas eu acho que vai ter um momento assim para enviar para os presbíteros, enfim. Vai. A gente vai falar muito. Um pouco mais fácil de certeza. Colocar. É verdade. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Já vou falar mais uma vez. Ontem no culto de Cachoeira, a gente explicou um pouquinho como é que vai funcionar. Expliquei para Cachoeira do Sul aqui, né? Vamos ter um canal da Igreja de Cachoeira do Sul. Josué, se puder puxar na tela aí pra gente. O Instagram e o Facebook. Essa direção foi ligada no sábado no presbitério. E todas as igrejas vão poder ter também um canal no YouTube para transmitir, um Instagram para divulgar e um Facebook também. Não tem um padrão exato para seguir, mas a gente vai conversar disso ainda, né? Vai ter reunião aí do pessoal das mídias e assim será liberado. Tá na tela aí para vocês como é que é o logo, você vai nos encontrar também pelo Instagram dessa forma. Os cultos de Cachoeira vai ser transmitido por este canal e o Estúdio Menorá a partir de amanhã também pelo canal Igreja Cachoeira do Sul. E as mensagens de edificação, Café com Cristo, Culto Mundial, segue pela Rádio TV Menorá normal, gente. Essa vai ser a fonte principal, porém as igrejas vão ter as redes sociais separadas. E até as mensagens aleatórias, aquelas... Verdade. E o que permanece é o Café com Cristo e o Culto Mundial e essa mensagem aleatória que eu... Isso, reforçar o recado aí, terças e quintas, né? Não haverá mais as mensagens ao vivo do espanhol e do inglês, né? Que foi passado no presbitério. Caso algum dos ouvintes aí da rádio, né, não tenha recebido a informação ainda. E a única diferença que o registro mudou, né, é que separou um pouquinho a Igreja Cachoeira do Sul do Ministério da Palavra. Essa é a mudança, né? O culto de Cachoeira vai ser no
canal da Igreja de Cachoeira. E as mensagens de edificação, as participações do ministro também no culto, também nos locais, é na Rádio TV Menorá, é do Ministério da Palavra. Então, os encontros, cultos de recepção, é tudo lá. Só separou um pouquinho da Igreja de Cachoeira, né, Luciano? Do Ministério da Palavra. Exatamente. É que toda mudança no início o povo fica meio perdido, assim, né? Mas daqui a pouco a pessoa se encontra. Eu penso, né? O Nicolas, que entende mais de TI, né? A facilidade para uma ovelha local, numa cidade, de o presbítero mandar o link do culto da cidade, para ela simplesmente num clique entrar no YouTube e assistir o culto, mais fácil. Aqueles que estão é mais prático do que antes, que você tinha que estar com o aplicativo do Voxels, e às vezes a pessoa não manja muito, acabava... Já aconteceu comigo, pastor, eu não consigo acessar nesse canal aqui. E o YouTube, até uns perguntavam, por que não é pelo YouTube? Lá é muito mais fácil, né? Sim. Chegou o momento agora dessa facilidade. Então, para as rádios também, né? Quem souber usar a ferramenta, né? Exato. Tem um comentário aqui do Márcio que é exatamente isso que a gente está conversando. Ele trouxe aqui, é o Márcio Pistorello. Continuamos ligados e dependentes da nossa autoridade instituída. A instrução e as novidades que recebemos é o Senhor nos empurrando para evangelizar, gerar e cuidar. Que é exatamente isso aí. Com certeza. E além, assim, olha, quando você tem um canal no YouTube separado por cidade... Até para a plataforma poder trabalhar, entender o público, de que cidade que ele está vindo, fica até mais fácil, né, de separar. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso, é muita informação. Eu não vou falar da parte técnica que isso pode ajudar, mas sim, a gente está falando aqui com os presbíteros, né, de que forma que isso pode impactar. E como a gente tem que levar as coisas diante do Senhor, né? Mas eu continuo com eu também tenho... Pode falar, Sérgio. Posso falar então? Sim. Eu também queria, antes de encerrar aí, que nós temos uma notícia aí também, né, para dar. E o Luciano aí já tem também que falar algo aí sobre o Spam Vida, gente. A gente tem que explicar mais. Hoje eu recebi muito questionamento sobre... O pessoal acha que o Spam Vida é um amigo Vento Sul turbinado. Não é isso, né? Boa explicação. A gente tem... O Spam Vida é um trabalho de uma empresa, uma pessoa jurídica, que Deus comissionou a mim para fazer a geração de filhos para Deus. Tá? É o ID. Só que com estratégia diferente. Então a gente não mistura igreja com Spam Vida. A gente tem que entender isso. É uma coisa completamente distinta a nível de instituição jurídica, mas a nível de espiritualidade, o Spam Vida vai trabalhar para o reino de Deus, né? Tanto na captação e geração de almas, como também de recursos para a igreja. Que a PJ vai fazer doações para a igreja, entende? Dos resultados financeiros, né? Porque as coisas não estão muito fáceis. Então foi uma maneira que Deus achou da gente também dar uma reativada no caixa da igreja, né? Sim. Hoje então o Spam Vida é um trabalho feito exclusivamente por Sérgio Alves, não é algo que todos podem fazer. Não, na verdade, quem sentir a inspiração de Deus de fazer o mesmo trabalho é uma coisa particular de cada um, né? Eles vão ter que se estabelecer para fazer isso sob a direção de Deus, como eu recebi. Também talvez tenha gente que vai se estabelecer sem a direção de Deus, mas não vai fazer nada de errado. Ele tem a liberdade para fazer essas coisas, entende? Pois é. Hoje um presbítero... Mas eu só tô... Desculpa, atrapalhei. Hoje um presbítero me chamou perguntando se ele podia fazer uma ponte na cidade dele para levar o Spam Vida lá, oferecendo palestras em empresas e instituições, né? Isso aí o presbítero pode fazer essa abertura de porta lá para chegar a palestra até lá. Deve fazer com aquele cuidado de não fazer a mistura. Sim. Né? Isso. Pois é. Ó, o amigo Vento Sul não tem nada a ver com o Spam Vida. Tanto é que o amigo Vento Sul agora, os presbíteros vão comunicar. Cada cidade pode botar o nome que quiser. O Spam Vida é que, como os irmãos compartilham nas redes sociais esse projeto aí do Sérgio, né? Que é um CNPJ, o pessoal confundiu achando que era mais uma versão do amigo Vento Sul. Mas não é, são coisas separadas, né? O Sérgio comentou aqui, enfim, acho que vai surgir esses assuntos outras vezes. Luciano, qual que é o recado aí que o pessoal queria saber qual que é o recado? Sim, o recado na verdade direcionado para
o grupo dos presbíteros, que há alguns anos já foi criado, o grupo do WhatsApp, onde há uma comunicação aqui de 144 irmãos, junto comigo, o Sérgio e o Heriberto aqui, e as demais lideranças da igreja. A partir de hoje, 31 de março, ele já foi trancado aqui, ele não vai ser extinto, né? Ele fica parado, ele não vai mais haver uma comunicação interna dos presbíteros. Vocês poderão receber talvez alguma mensagem minha, do Sérgio ou do Heriberto, mas ele vai estar no momento de oração para uma nova direção daquilo que Deus vai trazer. Eu acredito que o Sérgio vai falar um pouquinho agora aí. Então essa é a comunicação, não estranhe, né? Ele vai ficar paralisado por 30 dias para retornar segundo uma direção nos objetivos que Deus já tinha trazido anteriormente aí. Sérgio, tu quer dar uma explanada sobre? É uma suspensão por 30 dias para a gente fazer ajustamentos, né? Que fique assim bem claro isso, que o grupo dos presbíteros foi criado com objetivos bem específicos da edificação espiritual mútua das lideranças. E só que ela se desviou desse foco. E aí havia muitas e muitas queixas que ninguém queria mais acessar, ninguém queria participar ativamente daquele grupo, porque via coisas ali que estavam completamente fora dos objetivos. Então agora, já que Deus está fazendo bastante ajustes no reino, é hora da gente também arrumar o grupo dos presbíteros e trazer, reiterar as medidas instrutivas que foi dada lá no início e que se desvirtuou. Então nós vamos fazer esse ajustamento. Então nós, durante 30 dias, não estará aberto, suspenso, bloqueado, mas a comunicação nossa com os presbíteros pode existir a qualquer momento, né? Só entre os presbíteros que vai ficar suspenso. Então nós vamos, logo que nós vamos recuperar de novo o trabalho daqui a 30 dias, então a gente já vai entrar com a instrução de restauração desse canal tão importante para nós, de que esse é um canal assim que é para cuidado mútuo, é para edificação das lideranças, e ali a gente tem que colocar algo que edifica, entende? E estava vendo muita ações de irmãos que estavam ali até colocando apelos, colocando discussões, né, acaloradas, assim como eu já vi ali, né, e falando, pedindo coisas por ali. Então temos que arrumar, porque senão o povo vai se afastar do uso dessa ferramenta tão importante para nós que somos líderes da igreja, fomos escolhidos, né? Então nós vamos ter que colocar essa reintrodução dos objetivos do grupo. Ok, tá certo. A gente tá entregando por aqui nosso momento, tá chegando nosso horário. Quero avisar que amanhã a nossa transmissão será pelo novo canal. Esse programa Estúdio Menorá, ele é de Cachoeira do Sul, então a gente vai transmitir pelo canal da Igreja de Cachoeira do Sul. José, coloca mais uma vez para o pessoal na tela. Somente os cultos de Cachoeira e o Estúdio Menorá transmitirão por este canal, Igreja Cachoeira do Sul. O resto, que é do Ministério da Palavra, segue pela Rádio TV Menorá. O Café com Cristo, culto mundial que você já está acostumado, os encontros, seminários, Quinta ao Vivo, Janela do Céu, fica tudo na Rádio TV Menorá. Essas são programações do Ministério da Palavra. Aqui nosso Instagram também está na tela. Diga, Sérgio. Eles me perguntaram sobre o logo aí, o que era, né? A ponte e o rio que eu sempre falo para vocês, né? Isso aí. As duas atrações. As duas atrações da cidade. Essa ponte do fandango, nas cores ali do Pão de Judá, né? Eu acho que o pessoal pegou a referência, muito fácil. Agradeço aos presbíteros aqui que participaram com a gente, acrescentaram nesta segunda-feira. Wagner, muito obrigado. Obrigado, Nicolas, a todos aí. Aqui a referência é 2 morros, né? 2 irmãos aqui, bem fácil também, não tem dificuldade. Irmãos, Deus abençoe a todos aí, até a próxima, em nome de Jesus. Valeu. Wagner, Deus abençoe. Isso aí, Heraldo, muito obrigado. Obrigado a todos aí pelo convite. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. E o Rio de Janeiro continua lindo, né, Heraldo? Continua. Eu até estava pensando aqui que eu vou colocar o Logan lá, a imagem eu tenho que tomar cuidado no Rio de Janeiro. Pensar bem. É o Cristo Redentor.
Tá certo. Muito obrigado. Sérgio, valeu pela participação. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.